Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estou escrevendo aqui o tema da nossa live de hoje, para a gente deixar já fixado para as pessoas que forem chegando e já saberem. E vamos aguardar o Dr. Efraim. Deixa eu publicar aqui, daí eu já deixo fixo para a gente não precisar relembrar durante a live. Pronto. Agora sim. O Dr. Efraim já chegou, já entrou. Vamos lá? Guardando aqui o doutor conectar. Oi, doutor Efraim. Tudo bem? Como você está? Tudo bem, e o doutor? Também está tudo na santa paz, aqui em quarentena. Na quarentena, né, doutor? Tá durando tempo demais, mas tudo bem. Tá, é verdade. A gente está tendo que achar mais atividades, né, do que a gente pensou inicialmente, né, doutor Efraim? Estamos tendo que nos reinventar. Reinventar, é verdade. E o Lamentavelmente. doutor está atendendo assim online, fazendo a medicina, a telemedicina ou não? Como que tá? Não, estou atendendo mais presencialmente, Legal. com pacientes muito contadinhos, porque a gente tem alguns pacientes graves, então nós mantemos o tratamento desses pacientes praticamente a porta fechada, com poucos funcionários e com poucos pacientes por dia. Entendi. Em alguma medida, vou 1 a 2 vezes por semana e a grande maioria se resolve via WhatsApp dos pacientes velhos. Mas não estou fazendo telemedicina para pacientes novos. Pacientes novos têm que ser presencialmente. Tem, né? Para ver, tocar no paciente, a gente fala, né? Que eu falo, né? Principalmente os iniciais, né? Que está iniciando o tratamento agora. O monitor pode até responder para o dedo, mas não tem a sensibilidade de tocar o paciente. Realmente, é isso mesmo. Primeiramente, gostaria de agradecer muito, viu, ter aceitado o nosso convite. Então, a Poliane, né, que é a nossa consultora de negócios que visita o doutor aí em São Paulo, né, ela é responsável pela região que o doutor fica. Então, escolhemos um tema bem amplo, né, para a gente falar um pouquinho nessa 1 hora que a gente tem aqui de bate-papo. Tá? Então, até o pessoal for entrando, eu vou dar uma introdução, tá, doutor? Daí depois a gente começa com as perguntas. Eu vou falar um pouquinho, apresentar o doutor para as pessoas que não conhecem. Acho um pouco raro, né? Mas já é conhecido aí no Brasil todo. Mas o doutor Efraim, ele é médico, tá? Especialista na clínica médica e em ortomolecular. Muito conhecida na parte de pós-graduação da FAPS, né? Então, a responsável, professor na FAPS, que é o curso de pós-graduação na parte de nutrição clínica e ortomolecular. E hoje nós convidamos o doutor para falar um pouquinho sobre o tema de como equilibrar a nossa saúde mental, emocional e física nesse momento delicado que a gente está passando. Eu falo que a gente precisa diariamente, né, verificar nossa parte mental, nossa parte física, e cada dia a gente vai cuidando dela como se fosse única, né, principalmente nesse momento delicado que a gente está passando, né, doutor Efraim? Eu acho que esse é o que a gente tem que pensar, né? A gente vai passar algumas dicas sobre isso. Eu acho isso, eu acho que é o válido, né, para muitas pessoas que estão até assistindo. Então, hoje, como nós da Biovital, a gente trabalha focado nas farmácias de manipulação e temos nossos consultores de negócios fazendo os prescritores, nós passamos os convites também para os nossos prescritores. Então, a gente vai ter um pouquinho hoje de clientes, um pouquinho de prescritores junto na nossa live, tá? No decorrer da live, acho que vão surgindo várias perguntas. Eu selecionei algumas aqui que a gente acha interessante sobre o tema, para a gente já ir conversando enquanto as pessoas vão entrando, tá? Então, vou começar com uma pergunta sobre a parte intestinal, que é um tema que hoje fala-se muito, que a saúde do intestino tende como sendo o nosso segundo cérebro. Então, eu gostaria de saber qual a nossa relação do intestino, doutor Efraim, com a parte nossa física e emocional, principalmente que a gente está vivendo nesse momento. Tá bom. Acontece que no trato gastrointestinal,
vão se produzir uma série enorme de neurotransmissores e neuropeptídeos que estão relacionados com a emoção. E você pode interferir a favor ou em contra desta produção de neurotransmissores. Se considera que pelo menos 3/4 partes da população mundial, não somente por causa do coronavírus, o coronavírus é um fato recente, tem algum grau de deficiência de um neurotransmissor chamado serotonina. Então, se você não sabe diagnosticar um paciente com depressão, se você der um serotoninérgico ao paciente, você tem 75% de chance de acertar o diagnóstico do paciente. E a causa mais importante, por que 75% da população tem deficiência de serotonina, é porque essa população tem, a sua vez, uma importante deficiência dos lactobacilos. A causa mais importante para matar os lactobacilos é a ansiedade, angústia, ansiedade, transtorno da ansiedade generalizada, pacientes que têm bipolaridade, etc. Eles aumentam a produção de dopamina. Para produzir dopamina, tem que produzir posteriormente adrenalina e aumenta cortisol. E o cortisol age principalmente nas células oxínticas do estômago, aumenta a produção de ácido clorídrico e o contínuo aumento de ácido clorídrico, a diminuição do pH do estômago, termina interferindo na vida normal destes lactobacilos e eles terminam sendo comprometidos. Se calcula que no trato gastrointestinal existe 10 a potência de 14 lactobacilos, quer dizer, 10 com 14 zeros à tua direita. 10 a 3, quer dizer, mais ou menos 10.000, estariam no estômago e 10 a 11 estariam dentro do intestino. Esses que estão no estômago, quando são destruídos, têm dificuldades para convertir serotonina. Por que têm dificuldade para convertir serotonina? Porque a serotonina é convertida através de um aminoácido chamado triptofano. E o triptofano, em presença dos lactobacilos, vai produzir uma substância chamada 5-hidroxitriptofano. E este 5-hidroxitriptofano é que vai se convertir em serotonina. E esta serotonina vai viajar para o sistema hematopoético e vai para o cérebro para guardar-se nas vesículas cerebrais, onde ele vai atuar como um modulador dos transtornos ou do comportamento das pessoas, desde o ponto de vista emocional. Então, quando você tem um paciente com alto nível de ansiedade, e a ansiedade é um problema muito corriqueiro, que parte do componente do estresse. Imagina agora como está a maior parte da população que tem que inventar-se todos os dias, muda de quarto e chama de um outro continente o quarto para ter a impressão de que está viajando de Ásia para a Europa, para a África, etc. Então, ele aumenta muito o cortisol e o cortisol aumenta o ácido clorídrico e mata a flora. E aí, em lugar de se produzir 5-hidroxitriptofano, você tem a produção de 5-hidroxiindolacético, uma substância que o organismo não usa, joga para a vesícula e elimina pela urina. Isso se mede como um exame chamado INDICAN. Então, esses pacientes têm uma diminuição da serotonina. Então, muitas vezes você pode utilizar até uma droga, um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, e muitas vezes não vai funcionar. Porque a droga é um inibidor de recaptação, quer dizer, faz que a serotonina vai para a fenda sináptica e que fique lá dentro, porque em realidade a serotonina vai na fenda sináptica e ela vai voltar para o neurônio original. Para evitar que ela volte, é que se utiliza a droga. Mas para ter serotonina, você tem que comer ou você tem que suplementar para tê-la. E sobre todas as coisas, nos tempos atuais, você tem que ter uma flora bacteriana intestinal. Então, a flora bacteriana intestinal, ela tem que ser recolocada constantemente. Mas se você não controla o nível de ansiedade, você vai continuar destruindo a tua flora bacteriana intestinal e você vai ter um vai e vem. É como uma casa que está pegando fogo, um vem pela porta, joga água, mas o outro vem pela janela e termina jogando gasolina. Então, todo mundo vai se terminar queimando. Então, a primeira coisa que você tem que fazer nesses pacientes é repor a flora bacteriana intestinal, diminuir o nível de ansiedade com substâncias GABAminérgicas, substâncias que aumentam a produção de GABA. GABA é o que te deixa zen dentro do organismo, e suprir com a matéria-prima que te dê principalmente os derivados do triptofano para produzir serotonina. E junto com ele, para que o organismo, uma vez que você controlou a parte emocional, exista uma recomposição da flora, porque o fato de você dar lactobacilos não quer dizer que os lactobacilos entrem e falam para os que estão aí, gente, vai de férias que eu vou assumir o papel deles. Não. O que ele simplesmente faz é entrar dentro do trato gastrointestinal, estimular como uma reação antígeno-anticorpo a multiplicação em forma de esporas dos lactobacilos que tem. Provavelmente um dos lactobacilos mais interessantes que tem hoje, porque cada dia se inventa um novo lactobacilo, já tem lactobacilo para unha encravada, para queda de cabelo, etc. Talvez um dos mais interessantes são a combinação de rhamnosos com os lactobacilos ou, eventualmente, com bifidobactérias nesses pacientes. Mas hoje,
se sabe que existe um fator muito importante que são denominados dos fagossomas. Os fagossomas são estruturas que normalmente eram proteicas virais e que hoje se tem melhorado muito ele, e cuja função é potencializar a capacidade de replicação dos lactobacilos. Porque para ter os lactobacilos, você tem que ter os prebióticos e os probióticos. O prebiótico normalmente é um açúcar que não é metabolizado. E a grande maioria deles é difícil de tolerar porque ele produz uma grande quantidade de gases e distensão abdominal. E junto com ele tem que ter os probióticos. Então você dá os lactobacilos. Mas junto com eles você tem que dar os fagossomas. E é interessante que não tem fagossoma original aqui no país, porque seria um peptídeo extraído de uma capside viral. Mas existe uma composição que é o Citrus sinensis com o Citrus parasidae, que ele tem uma importante atividade como fagossoma para estimular. Então você pode dar os lactobacilos, junto com os lactobacilos você tem que melhorar o epitélio do trato gastrointestinal, então você tem que dar glutamina. 95% da glutamina que você dá para o paciente vai ficar no trato gastrointestinal, apenas 5% vai ser absorvido e vai ir uma pequena quantidade para o músculo. Então, quem acha que está tomando glutamina para o músculo não tem grande biodisponibilidade. A maior biodisponibilidade é para o trato gastrointestinal. Ele é a matéria-prima para repor o epitélio do trato gastrointestinal. Então, você tem que pensar em glutamina em qualquer tipo de paciente no qual tem alteração do epitélio, tem aumento do espaço dos enterocitos e o resultado que é intolerância alimentar. Então, todas aquelas famosas intolerância ao leite, intolerância ao glúten no celíaco, etc., em realidade são alterações nos enterocitos. Não tem ninguém que nasce com faltando-lhe, tem 1% da população que tem deficiência de lactasa, mas quando o 99% tem lactasa, e lactasa só vai diminuindo a sua atividade à medida que vamos envelhecendo, mas não é aos 40 anos que ela pega uma mala e vai embora, e o paciente começa a ter intolerância à lactosa. O problema é de que, se você mantém estável o epitélio gastrointestinal, só vai entrar molécula pequena. Se você alterar a permeabilidade intestinal, vai entrar qualquer molécula. E essa molécula pode recidivar uma doença autoimune pré-existente, como uma tiroidite, uma artrite reumatoide, ou pode produzir a famosa intolerância alimentar, que não é mais que uma proteína que entra, atua como um antígeno, se junta com o anticorpo que o corpo produz para se defender e vai dar esse tipo de reação no paciente. Então, a glutamina é muito importante para melhorar a permeabilidade intestinal e, em segundo lugar, é extremamente importante para produzir a imunoglobulina A secretória. Porque quando você mata a flora bacteriana intestinal, o que acontece? Começa a aparecer a flora bacteriana saprófita, que vira patogênica. Então, aí a Escherichia coli aparece, o Helicobacter pylori aparece, o Clostridium difficile aparece. Então, você não vê, porque eles não têm uma sintomatologia típica de cada um deles. Mas você pode dar alteração na consistência das fezes, você pode dar diarreia ou eventualmente constipação, distensão abdominal, flatulência, refluxo com tosse, com irritação na garganta, etc, etc. E é muito comum, por exemplo, aumentar a frequência de infecções urinárias via Escherichia coli, Clostridium difficile dando diarreia, paciente que vai tomando antibiótico, até que mata a flora bacteriana intestinal. Então, a reposição da flora, junto com a glutamina e enzimas digestivos, é muito importante. E junto com eles, evidentemente, hoje em dia, recomendamos muito utilizar fagossomas. E o único fagossoma que eu consigo me imaginar existindo no mercado, que eu sei, é a combinação de Citrus sinensis com o Citrus parasidae. Não sei se eles existem independentes ou combinados dentro do mercado, mas no formato que eventualmente se utiliza classicamente e se ensina para os colegas e eventualmente para quem tem interesse, é combiná-lo junto com uma boa quantidade de lactobacilos, no mínimo 9, 10, 11, 12 bilhões, e uma boa quantidade de glutamina, esta principalmente administrada antes das refeições. Então, com isso, você vai ajudar consideravelmente a recompor a flora bacteriana intestinal, melhorar a resposta imunológica do organismo, reparar o trânsito gastrointestinal e deixar uma flora adequada para que se produza vitamina K no trato gastrointestinal, melhorar a biodisponibilidade de macro e micronutrientes e, sobretudo, melhorar a capacidade de digestão dos alimentos. Legal. E tudo relacionado, todos juntos, né, doutora Efraim? A gente trabalha no aumento de imunidade mesmo, né? Eu falo que a glutamina, os probióticos, eles andam juntos, assim, quando a gente pensa em imunidade também?
O grande problema é que agora virou moda também a palavra imunidade, né? Por causa do coronavírus. Então, todo mundo acha que existe uma fórmula mágica que você vai dar ao paciente, ele vai tomar essa fórmula e o coronavírus vai olhar a fórmula e vai falar, não, a este cara eu não vou atacar, eu vou para outro lado. Não existe isso. O que, em realidade, você está tentando fazer hoje em dia para aqueles pacientes que têm uma imunidade baixa, que são principalmente pacientes mais idosos, que têm comorbidades, como obesidade, hipertensão, diabetes, etc. Ou pacientes jovens também, que têm comorbidades importantes, como diabetes, obesidade, fumam, são sedentários, etc. Tem gordura visceral, que vai produzir uma tormenta inflamatória, etc. Você tem que pensar em melhorar a resposta inata da resposta imunitária desse paciente. Isso tem que ser feito de praxe, independente do paciente estar em quarentena e não se expor eventualmente ao bichinho lá fora. Mas algumas vezes tem uma moça que vai em casa para fazer a limpeza e essa moça costuma vir de trem ou de ônibus e ela pode ser uma eventual portadora. Por isso que a máscara é muito importante como um mecanismo imunitário, tanto para quem tem como para quem não tem a doença. Antigamente se pensava que era só para quem tem a doença. E nesses pacientes, evidentemente, você tem que pensar em dois formatos para melhorar a resposta imunitária para quem tem uma resposta mais lenta. A primeira é fazer que os glóbulos brancos corram mais rapidamente para ir atrás dos bichinhos. E quem faz isso é predominantemente taurina, zinco. Então, dentro dos aminoácidos essenciais, a taurina é uma combinação de dois aminoácidos e que te termina dando. Se utiliza a vitamina C, que é o ascorbato leucocitário, e principalmente associado a um mineral que é o zinco é importante para converter o linfócito que não tem cara própria a um linfócito que tem cara própria, que se denomina anticorpo. Mas é muito importante, uma grande substância que você tem no mercado e que se pode utilizar muito para melhorar a conversão do linfócito TMB, é a glucana, aquela matéria-prima que é extraída principalmente do cogumelo. A glucana, inclusive, existe em vários tipos de componentes no mercado e é uma das substâncias mais utilizadas para aumentar a replicação dos linfócitos. É claro que se você tem X quantidade de linfócitos, você vai dar a glucana, você não vai ter 10, 15, 40 mil vezes mais, mas vai ter uma maior conversão, porque existem dois tipos de linfócito, o linfócito T e o linfócito B, e o linfócito T ainda está formado por linfócito TH1 e TH2, um que produz o assassinato dos invasores e o segundo que produz a modulação da reação alérgica. Então, você pode, com a glucana, junto com o zinco, você pode potencializar o efeito destes linfócitos e fazer que o corpo se defenda de uma forma melhor. Mas você não está imunizado, você está só aparelhado para poder enfrentar de uma forma mais inteligente. O coronavírus mata predominantemente a pacientes que têm comorbidade, que têm reação imunológica baixa e, sobretudo, depende do volume de vírus a qual você vai se expor e o tempo de exposição a esses vírus. Por isso que 80%, 90% da população tem o bichinho e não vai sentir absolutamente nada. Mas o grande problema de quem não sente nada é que é o pior transmissor que existe. Porque ele não sente nada, não sabe que está. Se não está usando máscara, no contato ele vai ser o cara que vai transmitir a doença. A doença, sem dúvida. Hoje também fala-se, quando a gente pensa em melhorar a imunidade, né? Muitas pessoas perguntam se agora, né, no momento que eu estou vivendo, é interessante quanto tempo tem que tomar dessas suplementações que o doutor falou, né? Uma beta-glucana com zinco, para eu conseguir ter uma imunidade boa, assim, doutor? Existe uma resposta para isso? Tem muita gente que quer suplementar hoje para o final do mês ter uma imunidade já suplementada, o período, né, para se suplementar. Se você vive num mundo de estresse, que é o que tem acontecido nos últimos 30, 40 anos, num estresse permanente, que é o chefe, o trânsito, a poluição, o cigarro, etc., todos esses fatores, provavelmente você tem que se suplementar ad eternum. Não tem uma data limite, mas claro que quando falamos em suplementarmos em situação de baixa imunidade, numa situação de pandemia como essa, eu diria meses, assim, porque nós não sabemos quando isto vai acabar. Nós não sabemos. Então vamos nos imaginar que é uma paciente que não tem mais pandemia, a pandemia foi embora, nós estamos andando livremente na rua, indo para o shopping, fazendo todas essas coisas, mas você é uma paciente de comorbidade, você é uma hipertensa,
você é uma obesa, você tem gordura visceral presente, ou você é uma diabética, ou você está fazendo síndrome metabólica. Tem vários fatores que produzem comorbidade. Se você tem uma comorbidade, tem que usá-lo ele até ter corrigido a comorbidade. Se mientras você tiver, é como os lactobacilos. Quanto tempo vou usar os lactobacilos? Mientras você tiver fatores que destruam os lactobacilos, você vai ter que fazer a recomposição. Então, se cada mês tem uma infecção urinária e está tomando 14 dias de antibiótico, vai ter que fazer a recomposição. É uma criança que tem crise de bronquite asmatiforme todo mês, e todo mês está tomando antibiótico, anti-inflamatório, corticoides, etc. Então, se ele não fizer a reparação via glutamina do epitélio gastrointestinal, via lactobacilos, todo mês o próprio alimento vai funcionar como alergeno, produzindo a crise da bronquite asmatiforme, porque o anticorpo vai vir para bloquear o alergeno, que eventualmente é a proteína da comida, e depois ele vai falar, deve ter algum outro bichinho deste oculto em algum lugar. Aí ele vai, de repente, o epitélio pulmonar tem a sequência dos aminoácidos, ele vai, agride de novo e começa a tosse e a expectoração e a produção de líquidos e demais. Então, eu não diria que existe um tempo determinado para dar para o paciente. Depende dos fatores de risco que te levaram a dar ele. Não dá à toa. Não adianta dar como profilático. Vai comer mal, então eu vou dar. Não é assim que funciona. Quer dizer, quando o paciente tem fatores de risco importantes, você dá e vai dar dentro se os fatores de risco persistem. Se os fatores de risco persistem o resto da vida, você vai ter que dar o resto da vida. Você não vai evitar que o paciente não morra, mas pelo menos pode atenuar de alguma maneira. O grande problema é que muito paciente acha que quando foi administrado para ele esse tipo de suplemento, ele pode fazer o que ele quer. Então, ele pode continuar tomando antibióticos, pode continuar fumando, etc. E não é assim. Porque só para ter uma ideia, se você tem um paciente que fuma, por exemplo, e cada baforada te dá 10 a potência de 18 radicais livres. Aí você fala, bom, o ideal é você parar de fumar, mas se você não parar de fumar, vou te dar um antioxidante, vou te dar uma vitamina C, vou te dar um pignogenol, vou te dar vitamina E, qualquer coisa, qualquer porcaria vou te dar de antioxidante. O paciente acha que quando você deu um antioxidante, você bloqueou o efeito nocivo do cigarro. Não. O antioxidante tem um limite até onde ele pode chegar. Em cambio, o cigarro não tem limite. Depende da quantidade de baforada que você vai pôr, você supera qualquer... É como uma bomba atômica. É dizer, se você botar uma tampa de lixo na tua cabeça, ela vai destroçar você e todo o organismo. Então, o tempo é uma coisa totalmente discutível. Porque aqui você não está tratando um síntoma, entende bem. Não é que ele tem uma dor no cotovelo e toma um anti-inflamatório por 5 dias, a dor do cotovelo foi embora. Não. Aqui ele tem uma alteração fisiopatológica do funcionamento do organismo. Aqui você está tentando trazer o organismo a uma palavra mágica que se chama homeostase, que se chama equilíbrio do meio interno. E para isso você tem que controlar a parte da epigenômica, todo o que é o meio ambiente que vai funcionar em cima do teu corpo. Então, por exemplo, você tem uma paciente mulher que tem um síndrome metabólica, porque ela tem 10 ou 20 quilos mais do que ela deveria ter. Tem uma resistência à insulina. Só a resistência à insulina já faz dela altamente inflamatória. Só a presença da gordura visceral faz ela altamente inflamatória. Então, você vai me perguntar, você tem que dar a modulação da inflamação por quanto tempo? Mientras ela tiver gordura visceral, mientras ela não perder o peso, mientras ela não fazer atividade física, mientras ela não controlar o nível de estresse, você vai ter que dar ad eterno. Mas o ideal é ela entender que ela pode ficar sem isso na medida que ela faça as mudanças epigenômicas. Basta andar, basta aprender a comer, basta controlar o estresse. Não tudo é fácil, né? Mas pelo menos tem que começar. A gente fala que a gente é uma máquina que cada dia está num pico, né? Então, altos e baixos, né? Esse é o grande desafio realmente da medicina aí, né? Vocês pensando na parte de suplementação, né, doutor? Mas o corpo é uma máquina perfeita. Se você olhar desde o ponto de vista de função, é claro que, como todo, alguns saem com alguns pequenos desperfeitos, um parafuso a mais, um parafuso a menos, mas, em geral, ela é uma máquina perfeita. Quem deixa ela desperfeita somos nós. Somos nós, sem dúvida. E, basicamente, o hábito, a epigenômica é que nós deixamos ela definitivamente fora do padrão. Sim. Realmente, isso mesmo. Aí alguém está perguntando como equilibrar
Ah, não, esse é o título. Esse aqui é o tema, é. O pessoal está prestando atenção aqui, doutor Efraim. Tá tudo aqui aplaudindo, prestando atenção. Eu deixei fixado o tema, se você for entrando, a gente vai conversando. Estão falando bastante também da vitamina D. O doutor, ele é, assim, apto à suplementação de vitamina D? Tem muita gente que liga as várias doenças que estão acontecendo, né? Independente se é o coronavírus ou não, mas a deficiência de vitamina D. Qual que é o benefício para isso? Traz algum benefício nesse momento? O que o doutor me diz, doutor? Bom, o uso da vitamina D, igual que qualquer outro tipo de vitamina, tem que ter uma racionalidade. Acontece de que a própria indústria farmacêutica se encandilou com a ideia de vitamina D. Tanto é de que não tem uma indústria farmacêutica nacional que não esteja fabricando vitamina D. E quando éramos estudantes de medicina, o professor entrava de nutrição e te falava, olha, vitamina D você vai dar 400 unidades internacionais por dia, porque se você der mais, vai te dar osteomalase e raquitismo, e cada mês você vai parar uns 15 dias, porque como ela é lipossolúvel, ela se acumula dentro do organismo e você deixa ela se gastar. E você está vendo que hoje se está falando em cifras estratosféricas, né? Até de 600 mil unidades, assim. Parece que ela é a solução de todos os problemas. E esse é um dos grandes problemas da medicina. Porque quando o médico não sabe qual é o verdadeiro pronóstico, a etiopatogenia, a fisiopatologia da doença, ele se procura amarrar em coisas que servam como um alicerce. Por exemplo, está bravo, ansioso, etc. Intolerância ao leite. Para de tomar o leite que você vai melhorar. Não, está evacuando torto, não está saindo para a direita, está saindo para a esquerda, é intolerância ao glúten. Não, mas agora está aumentando a incidência na raça negra do coronavírus. É porque tem melanina. E se tem melanina, ele tem dificuldades para produzir vitamina D. É por isso que a raça negra tem mais hipertensão e, eventualmente, se são mais obesos, tem problema de inflamação. Não é. Você pode olhar, a metade dos nordestinos tem níveis baixos de vitamina D. Se for que for só dependente do sol, quem mais que os nordestinos para tomar sol? E onde está a pior parte da pandemia hoje em dia? Está no Nordeste, em plena tomada de sol. Entendeu? Então, eu acho que existe assim uma aberração científica de falta de conhecimento para tentar jogar todo o problema em cima da vitamina D. Agora, que a vitamina D tem suas qualidades e tem suas propriedades, não tem dúvida nenhuma. Mas dela ser a solução para todos os problemas, está achando gente que o cara está morrendo de coronavírus porque a vitamina D plasmática está em 10 nanogramas por ml. Não, ele está morrendo porque a ureia e creatinina está alterada, TGO, TGP está alterado, o pulmão está super inflado e ele poderia dar toda a vitamina D do mundo que ele vai morrer de qualquer maneira, esse paciente. Então, o bom senso manda que você mantenha uma concentração plasmática de 30, 40, 50 nanogramas por ml de vitamina D. E isso você pode conseguir com valores bastante inteligentes. Dar doses muito altas de vitamina D, já se tem visto que aumenta a reabsorção de cálcio na função renal. E os pacientes que têm tendência a fazer cálculos de oxalato de cálcio podem aumentar essa produção. Já tem relato na literatura, não muito grande, porque recentemente que se começou a utilizar grandes doses da vitamina D. Então, o bom senso é o que determina. Mede tua vitamina D, ela está baixa, solzinho resolve uma parte do problema, principalmente nos horários em que menos irradiação existe dos ultravioletas B, mas, sem dúvida, doses sociais de vitamina D são muito importantes para manter níveis de vitamina D plasmático entre 30, 40, 50 nanogramas por ml. Mas 150, 200 nanogramas por ml é porque você não sabe que raios parta tem um paciente e você está enchendo ele o saco com vitamina D. E tem muita gente que está fazendo isso. Muita gente. Lamentavelmente, está dando para tudo vitamina D. O cara chega com queda de cabelo, vitamina D. Falta uma unha no dedo, ele vai dar vitamina D. Mas ela é necessária. E sabemos que a grande parte da população tem deficiências, mas que você pode corrigi-las com números bem menos astronômicos que aquilo que se está usando no mercado. E tem algumas suplementações que fazem associação de vitamina D com vitamina NK7 também, né? Tem algumas associações, depende, né, do tipo de suplementação, né, doutor Efraim? Tudo isso nasceu, de alguma maneira, dentro da ortomolecular. E cada um tentou levar a sardinha para seu lado para tentar justificar algum valor científico nela. A vitamina K nasceu
totalmente dentro da ortomolecular, porque, em realidade, a vitamina K só começou a ter valor quando a gente explicou que a vitamina K para todo mundo era apenas uma vitamina que se usava no recém-nascido para não ter problema de coagulação ou para o paciente que tinha um problema de uma arritmia cardíaca, estava tomando um anticoagulante como adínico e se começava a sangrar, você dava a vitamina K como um antídoto. E aí foi descoberto de que a vitamina K é um dos fatores mais importantes para manter a integridade do epitélio gastrointestinal, o endotélio das paredes das artérias e a estrutura dos ossos. Caramba, você vai se perguntar como funciona isso? Através de uma palavra mágica chamada matriz GLA. A matriz GLA é a matriz do ácido glutâmico. A razão que você utiliza a glutamina é para você restabelecer a matriz GLA. Todo mundo usa a glutamina para a atividade física. Gente, a biodisponibilidade para o músculo não é importante. É mais importante para as estruturas. Existem 27 matrizes GLA descritas. As 3 mais importantes são endotélio das artérias, epitélio do trato gastrointestinal e a estrutura do osso. Você sabe qual é a matriz do osso GLA? Se chama osteocalcina, que é o lugar onde o cálcio vai se depositar nessa matriz. Se a osteocalcina não funcionar, você vai ter osteopenia e osteoporose. Ninguém tem osteopenia e osteoporose por falta de cálcio, por falta de vitamina D, e por falta de atividade da matriz proteica. O mesmo acontece na matriz GLA do endotélio das paredes das artérias. Essa matriz evita que o cálcio se deposite lá. Ele faz que o cálcio vai se deposite nos músculos, nas estruturas para produzir contração, e principalmente nos ossos e nos dentes. Agora, para que funcione, levando o cálcio para os ossos e nos dentes, você precisa carboxilar o ácido glutâmico, porque a matriz GLA é ácido glutâmico. E ácido glutâmico só tem uma carga negativa. O cálcio tem 2 cargas positivas. Para que ele consiga fixar, ele precisa se carboxilar, vira a carboxilação do ácido glutâmico, carboxiglutâmico. E para convertir-se em carboxiglutâmico, precisa vitamina K. E qual é a vitamina K que se sintetiza no organismo? É a K2, que é a menadiona, que se produz no trato gastrointestinal só quando existem lactobacilos. Se 75% da população não tem lactobacilos, 75% da população não tem vitamina K, 75% endurece as paredes das artérias, faz hipertensão arterial, diminui a densidade dos ossos e atrapalha a estrutura do trato gastrointestinal. Então, essa é a ideia por qual utilizar, mas você pode usar tanto a de ordem vegetal como a de ordem animal. Não tem maior diferença, é só uma questão de quantidade, porque a de ordem vegetal é bem menos biodisponível, é praticamente 10 vezes menos disponível que a que se produz. Então, você tem a MK4, MK7, que é tipo de vitamina K2, e você tem a fitomenadiona, que é conhecida também como vitamina K1. Então, você veja a importância que tem a vitamina K, que supera muito a qualquer tipo de vantagem que se queira dar à vitamina D, porque a vitamina D se jogou a tantos lugares, então aquilo que serve para todo, em geral, quase não serve para nada. Para nada, tem que direcionar, né? Verdade. Teve uma pergunta aqui, professor, do vitamina D de 17 do pós-bariátrico. Tá. Professor, e a vitamina D de 17 em pós-bariátrico, a suplementação ela deve ser maior? Ela perguntou. A maior parte dos pacientes, depende da cirurgia bariátrica que o paciente fizer. Se ele só fizer um encurtamento do estômago, não vai ter grandes problemas esse paciente. O grande problema é o paciente que retira o duodeno, joga para cima e coloca o jejum na anastomose. A maior parte da absorção das vitaminas lipossolúveis são feitas no duodeno em presença das sais biliares. Então, a grande vantagem que temos das vitaminas lipossolúveis é que eles normalmente se acumulam dentro do organismo, do tecido grasso e no fígado. Então, mas é muito importante fazer uma reposição, mas uma reposição fisiológica. Você não precisa deixar ela com vitamina K lá em cima e vitamina D lá em cima e vitamina A, inclusive. Pode ser tóxica, dependendo da quantidade que você vai utilizar. É muito mais inteligente utilizar o beta-caroteno, porque o beta-caroteno é de origem vegetal, é uma provitamina A, vai entrar no organismo e vai virar vitamina A. Só que quando a vitamina A já se produziu o que fisiologicamente é possível, o beta-caroteno vai começar a tingir teu corpo, não vai te deixar amarelinho, como o japonês, porque ele não pode mais produzir vitamina A e vai produzir carotenemia. Então, aí você sabe que você já está exagerando na quantidade que você eventualmente está tomando. Então, em paciente bariátrico que faz a total, tipo capela, tira 3/4 partes do estômago,
bota o duodeno para cima e joga o jejum, esse paciente, sim, se beneficia com uma suplementação inteligente de vitaminas. Muitos deles basta 2, 3 vezes as doses DDR, que são as doses diárias recomendadas, e não precisa utilizar grandes quantidades. Agora, se tem fatores de risco associados, por exemplo, era muito obeso, tem uma obesidade mórbida e uma grande cintura abdominal, então se é um paciente ainda pró-inflamatório, se o PSRU desse paciente está alto, então, claro que sim, modular com outros fatores que mereceriam uma outra aula para isso. Legal, legal. Pegando um pouco o gancho do pós-bariátrico, doutor Efraim, e os aminoácidos essenciais, né? O que você, pensando na parte física, a parte emocional, né? Qual que é o cuidado e o uso deles, assim, para essa função? Muitos dos, são basicamente 9 os aminoácidos essenciais. Se denomina aminoácido essencial aquele que o organismo não consegue sintetizar e precisa ser ingerido através da alimentação. Então, em muitos pacientes, não somente nos bariátricos, em pacientes velhinhos que têm anorexia e que terminam desenvolvendo caquexia ou sarcopenia, que são duas situações diferentes. Um é por doença, outro é por não comer. Então, é muito importante, pelo menos, para manter a estrutura muscular. Muita gente prefere manter a estrutura muscular administrando hormônios. E lembra de que os hormônios, até para produzir massa muscular, porque a massa muscular você só aumenta o volume, você não tem como aumentar o número de células, porque a massa muscular não tem telômero, as estruturas. O telômero se encolheu dentro do útero quando o neném foi feito, assim como o telômero do músculo do coração, o telômero dos neurônios, todos eles se encolheram dentro do útero. Então, quando você administra um hormônio para o paciente, o que você está fazendo é aumentar a quantidade de líquido e produzindo basicamente uma hipertrofia do músculo. A uma vez que você para de dar o hormônio, ele vai encolher. Então, por que não, em um paciente que não quer virar nenhum Arnold Schwarzenegger da vida, senão simplesmente quer recuperar a massa muscular, a atividade física adequada para a idade, a suplementação com aminoácidos e, evidentemente, pode ser suplementado com alimentação, que é o fato mais importante. Estimular a fome com vários tipos. Tem alguns aminoácidos que têm capacidade de estimular a fome, principalmente do grupo da metionina, cisteína, a lisina, etc. Os aminoácidos são muito importantes em paciente que está altamente depressivo e não consegue produzir seus neurotransmissores, como, por exemplo, ter triptofano, que é um aminoácido essencial para produzir da serotonina, a L-fenilalanina, que vai produzir a tirosina. O essencial é a fenilalanina, o não essencial é a tirosina. O L-fenilalanina, ao produzir tirosina, produz dopamina, produz o hormônio de tiroides, que é o T4, produz a pigmentação da pele, que é a melanina. A L-fenilalanina, por outro lado, aumenta a produção de todas as catecolaminas, não só a dopamina. A dopamina via tirosina, e dopamina vai produzir noradrenalina e adrenalina. Então, você tem basicamente todos. Alguns aminoácidos, como o ácido glutâmico, a própria glutamina, são muito importantes para produzir o GABA, que é aquele neurotransmissor que vai te deixar calmo, sossegado, etc. Então, para quem faz uma medicina sem utilizar tanto fármaco, e para nutricionistas em particular, essa combinação é muito interessante. E depois ele deixa associar com os medicamentos a quem gosta de ser um pouco mais invasivo. Então, eu sou da ideia de que os hormônios devem ser a última coisa que devem ser pensados nessa situação e devem ser utilizados em uma forma totalmente fisiológica, procurando reestabelecer as necessidades hormonais que existem no organismo. Por exemplo, alguém aqui pergunta se o cortisol é bioidêntico para a saúde mental. Eu não sei de onde tiraram a ideia do cortisol usar para ele, porque o cortisol é o único hormônio que aumenta quando a gente envelhece. Aos 40 anos, quase todos os nossos hormônios começaram a declinar. E o único que aumenta é o cortisol, porque o cortisol é um mecanismo de defesa. Os outros hormônios diminuem para que nossas células não se multipliquem tão rapidamente. Mas nós nos encarregamos de fazer as células multiplicar. Isso é o pior. Então, muita gente mede o cortisol nesses pacientes e é um paciente com nível de estresse elevado, sempre estressado. Tem o estresse agudo, que é ideal, tem o estresse crônico, onde o cortisol sempre vai pulando lá em cima. Então, esses pacientes, os colegas medem o cortisol e dá 7, 8, 9, 10 de manhã. Está baixo, mas ainda está produzindo cortisol.
Se você for dar cortisol a esse paciente, sem ter medido o ACTH, e o ACTH desse paciente estiver baixo, você vai continuar bloqueando o ACTH. Então, o que você tem que fazer é eliminar os fatores que estão levando a esse decréscimo do cortisol. É estresse, deve dinheiro no banco, vai no banco, paga a conta dele e resolve o problema do estresse. Mas se você não resolver e simplesmente der cortisol, esse corpo vai começar a ficar dependente do cortisol exógeno, porque ele vai parar de produzir seu próprio cortisol. Então, quando você acha que tem que dar cortisol, é quando o cortisol está baixo e o ACTH está alto. Então, o ACTH lá em cima na hipófise, ele está falando à suprarrenal: ei, gente, está faltando cortisol, me manda cortisol. Mas a maior parte dos pacientes com estresse crônico tem a ACTH achatado e o cortisol achatado. Então, o que você tem que fazer? Aproveitar a produção do teu próprio cortisol, que é produzido na suprarrenal, é destruído no fígado, e tem muitos adaptógenos que você pode usar, modulando as enzimas catabolizadoras de cortisol. E essa é uma forma muito mais inteligente, modulando os outros neurotransmissores e tirando o paciente do estresse. Em muitos desses pacientes vão encontrar testosterona baixa. Quase todo paciente que tem estresse alto, crônico, tem testosterona baixa. Aí você vai fazer o exame de testosterona, está a 250. Todo mundo vai, injeta testosterona ou dá testo. 98% deles tem testo baixo e LH baixo, quer dizer, a hipófise cansou. É um hipogonadismo secundário. Então não dá testo. Resolve o problema do estresse, vê até onde o testo volta, estimula a liberação do LH, e você vai ver que a grande maioria dos pacientes, sem dar 1 miligrama de testo, voltam. Principalmente pacientes abaixo dos 60 anos. Depois dos 60, 70 anos, em alguns casos, sim, realmente é necessário fazer um aporte de testosterona. Mas não como está sendo feito. Todo mundo está tomando hormônios como se fosse a solução de todos os problemas. Mas, claro que cada médico, sob sua responsabilidade, decide como vai lidar com cada paciente. Temos mais uma pergunta aqui, doutor Efraim. Ultimamente tem se usado vitamina A em altas dosagens para aumentar a imunidade. O que o senhor acha? A vitamina A tem um efeito muito parecido ao zinco, tem um efeito muito parecido à glucana, porque tem um efeito modulador da conversão do linfócito T em linfócito B. Esse sim é um fato. E principalmente também você tem que pensar, eventualmente, se você é um grande usador de vitamina D, porque existe um mecanismo competitivo com vitamina A. Só que a diferença da vitamina D, que para ela ser tóxica, você precisa usar doses muito altas, e em pacientes altamente suscetíveis a essa toxicidade. A vitamina A não. A vitamina A é definitivamente tóxica. Tanto de que muito remédio que se usa, por exemplo, para acne, ou para não envelhecer a pele, é uma vitamina A semissintética, como a isotretinoína, etc., tá? Que é uma vitamina A semissintética, e ela é altamente tóxica, tanto que antes de tomar essa medicação, você tem que fazer exame da função renal, da função hepática, do sistema hematopoético. Então, não é uma vitamina muito confortável, e além disso, essa é uma vitamina que produz uma reepitelização, aumenta a velocidade de multiplicação de células epiteliais. Então, se você tiver um tumor epitelial, usando esse é um tumor de bexiga, um tumor de estômago, um tumor de pulmão, em altas doses, quantas altas doses de vitamina A? As doses DDR, em média, não passam de 5.000 unidades internacionais por dia para um adulto. Então, usar 1, 2 vezes a doses DDR é tranquilo, sossegado, e de vez em quando dar uma parada para gastar o que tem. Mas eu sempre acho que a melhor forma de modular tua vitamina A no organismo é ainda usando beta-caroteno. Sem dúvida nenhuma. O beta-caroteno, utilizando, tanto que o beta-caroteno te protege contra os raios ultrassolares, quase todos os protetores solares têm carotenoides, e mientras o protetor faz por fora, ele faz por dentro, sem contar que é um modulador de oxigênio singlet, etc., e tem outras características, é muito bem tolerado. Eu talvez não recomendaria somente usar beta-caroteno em fumadores inveterados, que estão fumando 2, 3 maços por dia. Eu sugeriria utilizar outros tipos de antioxidantes nessa situação. Legal. Que perguntaram da vitamina D em altas doses. O que o doutor fala? Acho que o doutor comentou um pouquinho da vitamina D. Tome muito cuidado para quem gosta. Cuidado, por ser solúvel. É uma excelente vitamina quando é usada em uma forma democrática. Todo o que é usado por muito pouco ou é utilizado por muito, você vai ter um preço a pagar. Agora, todo o que você usa dentro de um padrão de homeostase,
pode dar efeitos colaterais, é muito raro. A grande maioria das vitaminas são excelentemente toleradas e por isso que todo mundo acha que são seguras, mas não existe nada seguro. As interações entre elas podem ser contraproducentes dentro do organismo. Legal. Pensando agora na parte física, assim, emocional, doutor Efraim, a gente está nesse momento se adaptando, né, distanciamento em geral, tem muita gente que está com alguns sintomas, né, pensando em depressão, ansiedade, angústia, devido a tudo que a gente está... Qual é a relação, né, desse distanciamento? Muita gente com excesso, consumindo excesso de álcool, né, por causa de todo, acho que é realmente uma fuga referente a isso. Comida, isso mesmo, praticando menos atividade física, mas a relação que tem com a parte de ansiedade e depressão. Você pode me dizer? Bom, basicamente é uma combinação de transtornos comportamentais associados a transtornos bioquímicos que acontecem no organismo. É dizer, uma coisa não vai separada da outra. O que as pessoas deviam entender é que muita gente pensou que a quarentena ia durar uma semana e depois de uma semana todo mundo ia voltar a trabalhar. Então não se preparou para lidar com a quarentena. E de repente, na primeira semana, todo mundo levou na chacota, vou ficar em casa, vou assistir Netflix, Amazon Prime, etc. E vou me manter assim. Na segunda semana, começa a sentir o peso, e hoje o que eu vou fazer? De novo Netflix, de novo Amazon Prime, puxa vida. E na terceira semana ele fala, não aguento mais, eu preciso sair, preciso fazer algo. Quando foi decidido a quarentena, nós fizemos um projeto de vida em que a gente vai manter uma atividade intelectual pelo menos das 8 da manhã até as 2 da tarde. Se todos os projetos que ficaram para trás por falta de tempo, porque faz 10 anos que muitos dos meus projetos estavam parados, a gente decidiu que das 9 às 2 horas da tarde era produzir livros, produzir trabalhos para publicar, fazer revisões sistemáticas. E foi maravilhoso. Consegui, nesses 50 dias, botar em dia todo o que é. A palavra depressão, a palavra angústia e ansiedade é uma palavra que não entra no meu dicionário. Então, você tem que manter. E eu assisti Netflix. Depois das 2 da tarde, em diante, mais ou menos a partir das 4, começamos a assistir seriados, que acabaram todos, seriados, Amazon Prime, etc. Começamos a assistir e muita leitura. Eu sou um fanático pela leitura. E não é necessariamente leitura de medicina. Então, o princípio básico para você controlar na quarentena a tua ansiedade é fazer as coisas que te deixam feliz. O problema básico é que o brasileiro, em geral, não está acostumado a ficar em casa. Tanto que você vê um domingo, o trânsito em São Paulo é igual que qualquer dia da semana. Você vai para um shopping, tem fila. O shopping é a praia do Paulista, etc. E o carioca lota as praias lá, tanto que o carioca está lotando em plena quarentena. Então, ele não sabe aproveitar a casa. Então, ele acha que a casa aqui está na Argentina, que está na Bolívia, e ele muda de casa para almoçar um dia a outro. Ele vai se deprimir. O paciente que já tem depressão, ele vai piorar consideravelmente, porque ele já tem uma visão negativa de todos os dias. E ele acha que a quarentena é uma prisão, que a quarentena é o fim da vida dele. Tanto é que aquele artista da Globo se suicidou porque estava sozinho e a Globo tinha deixado de dar bola para ela, ao contrário do Bolsonaro, que dá mais bola para o Bolsonaro negativamente que para o artista, não chamou mais ele para atuar, e ele optou por suicidar-se, afirmando na carta que se ele teria sabido que nascer no Brasil era isso, ele teria preferido não nascer. Então, esses pacientes têm. Os pacientes que são ansiosos antes do coronavírus e ainda deixaram problemas econômicos e sociais que se travaram, e, minha filha, esses vão chorar, esses não dormem a noite toda e começam a somatizar. Um tem ardor na bexiga, o outro vai ter tremeliques, e outro vai ter sensação de morte iminente, e outro tosse o dia inteiro porque tem refluxo e tem um pigarro na garganta. Esses todos vão piorar. Esses todos vão piorar. Isso estamos vendo. Agora, depois de 50 dias, é assim virou assim em cascata. Não para mais. E então estamos aumentando. Para você se imaginar, em 100 dias, em 50 dias que estamos, já emitimos 1.050 receitas para os nossos pacientes. É claro que eu tenho uma clínica bastante movimentada e eu sou lido com pacientes complicados. É dizer, dentro do pessoal que dá aula dentro da minha área, eu sou um dos poucos que continua atendendo pacientes. A grande maioria só dá aula. Eu trabalho basicamente segunda a segunda atendendo pacientes. Claro que não estou presente
voltei de alguma maneira a fazer presencial por causa de uma demanda reprimida, de uma necessidade, mas a gente emitiu mais de 1.050 receitas. E te posso garantir que as receitas não foram hidroxicloroquina e azitromicina, como está de moda agora, nem ivermectina, nada. A maior parte é para transtornos comportamentais. Pacientes que estavam tomando antidepressivos e que tiveram que aumentar, pacientes que estavam tomando fitoterápicos com características gabaminérgicas e tiveram que passar a tomar remédios porque não conseguiam controlar a situação. Muito frequentemente isso. Mas é possível de ser controlado. Mas não basta dar o remédio para o paciente. É importante conversar com o paciente, conversar com o resto da família. O grande problema são os pacientes idosos que estão isolados em casa. Às vezes o marido sozinho, às vezes o casal. E quando está sozinho é muito mais complicado. E não adianta suplementar medicação ainda. Não adianta socar medicação. É muito importante ensinar ele a utilizar os meios de comunicação para se comunicar com o filho, com o neto, etc. Ter uma comunicação que eventualmente é suplementar a esse paciente. É uma situação muito dramática. Não é uma situação muito fácil de fazer. Por isso que hoje, através da telemedicina, que eu não sou partícipe dele, mas para essa situação em especial, se você for minha paciente em alto grau de depressão, com alto nível de ansiedade, só falar no telefone não é a mesma coisa que eu poder ver tua expressão facial e ver de que maneira posso te ajudar. Suplementar lactobacilos é importante. Dar aminoácidos que são precursores dos neurotransmissores dentro do organismo. Restabelecer o trânsito gastrointestinal. Falar de dieta, falar de atividade física, mandar exercícios para o paciente, passinhos de dança, tanta coisa que se pode fazer para estimular. Ele começar a aprender de que não é só olhar no Facebook e olhar mulher pelada na televisão. Tem muita informação inteligente dentro que substitui os livros, etc., mas que você pode ter acesso a esse tipo de informação. Eu acho que isso é muito importante. E quem teve inteligência suficiente de fazê-lo, passou a quarentena sem pena nem glória, e eu imagino que muito próximo deveremos começar a flexibilizar. O país não aguenta mais esta situação, por muito que está aumentando o número de mortes, mas acho que esse é um problema de contabilidade, porque sábado e domingo não contabiliza e joga todo o resto para o resto da semana. É o clássico do Brasil, né? Não tem como remediar isso. Mas eu acho que é um momento impactante, onde muita gente deveria aprender. Mas o que me deixa triste é que todas as promessas que foram feitas na quarentena, ao dia seguinte que se levante e todo mundo volte à vida normal, todos vamos continuar sendo a mesma coisa que fomos anteriormente. Vai ter muito pouca mudança. Realmente, muita gente falando, e vamos ver o quanto vai ser realmente colocado em jogo, né? Diz que agora todo mundo está com o coração apertado. Então, oh, Deus meu, eu vou fazer isso. Como eu podia ter sido isso? Agora, quando acabe tudo isso, vai falar, não, Deus, acabou antes do premeditado a quarentena, então minhas promessas vão ficar para a próxima pandemia. É verdade. Como todo se faz. É como aquele que quer emagrecer, promete começar na sempre segunda para e acaba na terça. É bem isso mesmo. Coisa, é bem isso. Acho que tem mais uma pergunta, daí a gente consegue encerrar. Acho que tem ainda 7 minutinhos. Com relação à modulação do GABA para essa fase de estresse e ansiedade, como poderia ser feito de forma mais eficiente? Bom, em realidade o GABA tem 3 vias habituais de ser monitorizado. Quando o paciente está olhando a janela como uma solução para os problemas dele, que se vai suicidar, você tem que utilizar drogas de uma ação muito rápida e muito profunda. Então, normalmente, se termina usando benzodiazepínicos, mas se tenta usar por um período curto de tempo, porque os benzodiazepínicos produzem uma dependência física e psíquica, muito importante. Porque quando você dá o benzodiazepínico, o GABA sobe aqui em cima, o paciente fala, puxa, que alívio. Quando ele cai, as células começam a falar, e cadê meu benzodiazepínico para ter GABA? A segunda opção é a família dos anticonvulsivantes. Todos os anticonvulsivantes, ou também denominados muitos deles como antipsicóticos, são drogas muito utilizadas. Tem menos risco de dependência, tem outros riscos, como, por exemplo, de ganhar peso, de engordar, de sonolência, etc., etc., mas tem alguns deles cujo efeito colateral é até tirar a fome do paciente, mas não vou citar os nomes aqui, para nem fazer propaganda, nem induzir o seu consumo. E a terceira família são, sem dúvida nenhuma, os fitoterápicos.
E antes dos fitoterápicos, você pode dar a matéria-prima para que o corpo sintetize naturalmente seu GABA. Então, a matéria-prima é basicamente glutamina, taurina, cisteína, vitamina B6, zinco, magnésio, que são os fatores mais importantes para você sintetizar o GABA. Agora, além de sintetizar o GABA, você pode utilizar fitoterápicos para jogar esse GABA na fenda sináptica e ele deixar-te zen, tranquilo e sossegado. Você sabe que todos os neurotransmissores, exceto a acetilcolina, ficam acumulados em uma vesícula. Aí quando você tem uma crise, estou muito nervoso, essa vesícula vai na pontinha da fenda sináptica, joga o GABA lá e fala para a próxima célula: se acalma, se acalma, se acalma, e depois ela volta para a célula. Então, quando você utiliza alguma droga, um fitoterápico, você impulsiona uma maior quantidade de GABA dentro do organismo. O único que não volta é a acetilcolina. Por isso que quando você perde tua memória, você tem que ter uma constante reposição de acetilcolina, porque ela é destruída por uma enzima chamada colinesterase. Entre as plantas, digamos, uma das mais ricas nos tempos atuais é a teanina, que é extraída de uma proteína do chá verde, não adianta tomar o chá verde. A segunda mais interessante é o fenibut. O fenibut é uma planta russa, é uma pena que não tenha mais distribuidores de fenibut, é uma das mais bonitas para produzir GABA e para manter a atenção via dopamina. Você tem muitas que são de domínio público, como passiflora, como valeriana, você tem o lácteo, então você tem muita planta que você, e coisas muito mais como guaraná, etc., que são muito mais tradicionais, mais de uso comum. Então sim, você tem muitas formas de controlar o GABA, mas tem que ver que são os fatores que estão levando a ansiedade a esse paciente, para que ele não precise ficar dependente da modulação de GABA. Agora, dar GABA para o paciente, já se tem visto de que ela não passa a barreira hematoencefálica. Ela é uma molécula muito grande. Então, você tem que estimular sua síntese, você tem que estimular uma maior liberação na fenda sináptica. Legal. Ótimo. Nós terminamos no horário certo. Doutora Efraim, agradeço muito, viu, pelo aprendizado que você nos deu nessa noite, pelo tempo disposto para a Biovital. Tá? A gente agradece de coração mesmo. Precisando de qualquer coisa, a gente está à disposição. A Poliane aí está também ao vivo na live e pode te atender pessoalmente, caso o doutor precise. Tá bom? Olha, obrigado pela oportunidade de estar em contato com o teu público. E é que nesta época de coronavírus, é uma das formas também de ter um orgasmo mental. Não esqueça. A gente usa ele até como uma forma de distração, de divertimento e como uma forma de informar, em uma forma inteligente para as pessoas, para que eles depois possam enriquecer as suas informações com outros meios e não se levem pela ilusão de que podem usar tudo em grandes quantidades e colocar tudo dentro de uma composição para ver que alguma coisa atinja seu objetivo. Um cara inteligente vai determinar o que é o que falta, o que é o que sobra, o que é o que está interferindo e vai ir ajustando as cestas. Você tem a droga para melhorar sintomaticamente o paciente, mas você tem um monte de nutrientes para modular epigenômica e nutrigenomicamente a todos os pacientes. Muito obrigado. Até qualquer momento. É verdade. Obrigada, viu, doutor Efraim? Até mais. Obrigado, gente, tchau, por nos acompanhar. Tudo de bom. Obrigada por todos. Até mais. Você não apareceu.